Glória a Deus. Queridos, graça e paz, amém? Amém ou não amém? Vira para essa pessoa mais bonita aí do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, olha para mim. E diga para ele assim: não tenha medo. Deus te conhece. E Ele te capacita para viver o novo. Agora vira para o outro que você ignorou por causa da beleza, não sei porquê. E fala para ele também. Mesma coisa. Vamos ver se você lembra da frase. Te peguei, né? Não presta atenção. Queridos, eu me sinto honrado de estar aqui neste momento diante de vocês, é um privilégio. E peço ao Senhor que venha falar com vocês assim como Ele falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías 43. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Carisma Lisboa. Vai aprender a abrir a Bíblia no Carisma também, né? Isaías 43, versículo 18. Eu acho que eu não tinha falado o versículo, né? Faz parte, estou nervoso. Versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 18, para repetir, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Pai, nós lemos a Tua palavra por si só, a revelação da Tua vontade. Peço ao Senhor que fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o tema que eu escolhi, né, sobre isso é: o medo pode me impedir de viver o novo. Se eu perguntar para vocês aqui se alguém aqui tem medo, acho que seria uma pergunta estúpida, porque acredito eu que todos nós temos medos. Evidentemente que alguns têm medos que são aparentemente maiores do que os outros. Por exemplo, tem pessoas, eu acredito que não existe homem que tenha medo disso, mas sei lá se talvez tenha aqui no nosso meio, medo de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Olha para você ver, é um inseto desse tamanhozinho, que não faz mal a ninguém, pode andar na gente sossegado. Alguém aqui já teve contato com barata, já pegou em alguma barata e está vivo para contar a história? Barata, inclusive, ganhou asa durante, né? Tem até asa. Eu me lembro que certa feita eu estava pregando numa igreja, e eu todo terno, gravata, todo socialzinho, hoje eu estou tentando ser, mas não é igual na época, terno, gravata, e eu pregando a palavra do Senhor ali naquela igreja, e eu vi uma barata saindo assim no canto, mas eu só via passando, mas como eu não tenho medo, porque eu sou um homem corajoso, essa barata, ela veio ao meu encontro, só que eu não percebi que ela veio para cima de mim. Não sei se ela sentiu um cheiro do meu perfume, que estava talvez chegando a perto do vencimento, mas ela veio ao meu encontro e ela subiu assim no terno, ela subiu assim, eu só senti que ela subiu em mim, porque quando ela chegou aqui na minha nuca, eu fui dar um tapa nela, e continuei pregando como se nada tivesse acontecido. Agora imagina você que tem medo de barata, o que ia acontecer com você nesse dia, nessa hora, né? Claro que eu estou usando um medo assim, um exemplo assim, bem simples, mas existem medos, queridos, que nos travam, que nos paralisam. Hoje eu estava ali no carro vindo para cá e a minha filha primogênita estavam conversando sobre essa mensagem, e eu falei assim, ela me falou uma coisa: pai, medo ou fobia? Aí eu falei assim, vou pesquisar sobre isso, será que eu falo a diferença do medo e da fobia? Você acha que é a mesma coisa, Júlia? E ela dentro do carro falou assim: não, pai, eu acho que fobia é mais pavor, medo é algo assim mais tranquilo, né? E ela chegou em casa, pegou o telemóvel, pesquisou, está me ajudando a montar a mensagem, rapaz. Futura pregadora em nome de Jesus. Recebe aí, minha filha. Então, assim, tudo que é equilibrado, queridos, não faz muito mal, mas o medo é necessário na nossa vida. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim: não fique triste, não fique preocupado,
existem medos que são necessários. Agora eu queria que você perguntasse a pessoa, você tem medo de quê? Vê se ela te responde alguma coisa. Tem um pessoal aí que eu já sei que gosta muito dessa questão de academia, né? De fitness. Esse pessoal, ele não tem medo, parece que não tem medo de nada. É ou não é verdade? Tem pessoas que não têm medo de nada. Eu lembro que certa feita eu estava na roça, geralmente na roça é mais complicado, tem aquelas histórias antigas, né, que os nossos avós contam, das casas mal assombradas, que a gente diz assim. Eu lembro que o meu tio contava uma história, ele deitado no banco da cozinha, lá da fazenda do meu avô, e ele deitado assim, falou assim, olha gente, antigamente meu bisavô, ele fazia caixão aqui nessa casa, ele era marceneiro, né, e ele fazia caixão, e vendia, ou seja, doava, não sei o que ele fazia, e os defuntos ficavam deitados no banco, e o meu tio estava deitado aonde? No banco, e o abençoado ainda cruzava os dedos assim. Falei assim, olha querido, nós éramos crianças, novos, né? Olha querido, olha meninos, é assim que eles ficavam aqui, esperando o caixão ficar pronto. Imagina o defunto esperando o caixão ficar pronto, porque meu bisavô não fazia por atacado, fazia por demanda. Morreu, peraí, vou fazer o caixão, deixa o defunto esperando. Por encomenda. Então assim, e para a gente dormir depois? Era uma casa que não tinha energia elétrica, a gente vivia, era lamparina, eu acho que poucos aqui já viveram isso, uma lamparina, colocava querosene, tinha um pavio, e acendia aquilo, a gente dormia cedo, porque aquilo era uma fumaça dentro de casa, e dava um sono, o olho ardia, a gente dormia cedo. Mas pronto, nós não deixávamos a nossa mãe desligar a lamparina, enquanto a gente não dormisse, porque a gente estava com medo do defunto aparecer no nosso quarto. Então existe medo que nos acompanha. Claro, pastor Gê, se eu tenho medo de defunto até hoje? Claro que não, meu irmão. Embora eu os evito, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho medo. Eu vou ficar procurando cemitério. Para com isso. Deixa de bobagem. Olha, nós temos uma coisa também que nós temos o hábito de fazer, que é ficarmos presos às memórias do passado. Querido, isso é muito complicado a gente viver assim. Eu vou te explicar por quê. Lembra-me que na fase de adolescente tinha aceitado Jesus e já estava naquele processo assim de crescer espiritualmente na presença do Senhor, na graça e no conhecimento. Mas vira e mexe, eu e meus amigos costumávamos nos lembrar das coisas que nós aprontávamos na nossa adolescência no passado, quando a gente ainda não conhecia Jesus. É a mesma coisa do fato de que quando o Senhor der a oportunidade para você vir cá contar um testemunho na sua vida, você vai falar assim, imagina, você vai falar assim, olha querido, quando eu era do mundo, eu fazia isso, fazia aquilo, eu pintava e bordava, nossa, era muito massa aquela época. E agora? Não, agora eu aceitei Jesus, eu não tenho mais essas aventuras, sabe? Na hora que vai falar do processo que aceitou Jesus, não é um testemunho, parece um testemunho. Então nós temos a tendência de lembrar das coisas do passado, trazer à memória aquilo do passado e coisas pecaminosas, erros que cometemos no passado que nos acompanham. Mas em nome de Jesus, hoje vai ser o dia de quebrar isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós precisamos olhar para o futuro. Pastor, então quer dizer que eu não posso lembrar do passado? Pode, principalmente aquilo que te traz esperança. Lamentações 3:21, fala assim comigo, eu posso me lembrar do passado, das bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje, foi ou não foi livramento de Deus no decorrer da sua história? Se eu der a oportunidade para alguém falar aqui, vai falar assim, não pastor, o senhor falou uma coisa que me aconteceu há 10 anos atrás, não era para eu estar vivo, não era para eu estar aqui nessa igreja hoje, mas o Senhor realizou um grande livramento na sua vida. Eu vou falar de um pessoal aqui, que vocês conhecem muito bem, que é o povo de Israel, que estão agora vivendo em guerra. Inclusive surgiu uma hipótese de nós viajarmos para Israel. Eu até pedi, gente, pelo amor de Deus, o pastor Mateus, né, que vai levar nós para Israel, em nome de Jesus, ele é pastor Joelma, e ele vai ser o nosso guia. Só que eu pedi, gente, pelo amor de Deus, deixa a guerra acabar primeiro, né? Depois o pastor Mateus vai bancar nós tudo aí. Olha, o povo de Israel viveu momentos maravilhosos em sua vida. Muito, mas muito. Só que vocês conhecem muito bem uma história, eu vou falar um pouquinho dela nessa noite, que é a travessia do Mar Vermelho. Quem lembra, quem já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar que o povo de Israel passou no Mar Vermelho? Levanta a mão, meu irmão, para eu não ficar sozinho. Glória a Deus. Então é sinal
que essa história é muito conhecida no meio de nós. Só que para chegar nessa travessia, eu preciso voltar um pouquinho. Lá atrás. Lembrando que Deus, quando Ele chamou Abraão vivia numa terra, né? O seu pai era idólatra, Abraão estava vivendo ali no meio da idolatria, e Deus o chamou, né? Falou com ele: olha, meu filho, vamos sair daqui, esse negócio aqui está meio bagunçado, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão falou assim: pai, eu mesmo estou dentro, quero isso, e foi. Abraão foi, e aqui inicia-se a era dos patriarcas. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: a era dos patriarcas. Fala para mais 2 pessoas enquanto eu bebo água. A era dos patriarcas. Claro que eu não vou entrar a fundo nessa história, porque nosso professor de história está ali atrás, e eu não sou, né? Não vou fazer minhas gafes aqui agora na frente dele. Mas a era dos patriarcas começou ali com Abraão, depois veio o seu filho Isaac, já esqueci o nome do homem, e Jacó / Israel. Fala assim: Jacó / Israel. Por que / Israel, pastor? Porque no futuro, bem depois, né, Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Então aqui nós aprendemos um detalhe, presta atenção aqui comigo. A era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos falar comigo para virar uma coisa bem bacana? Todo mundo no 3, Abraão, Isaac e Jacó, viu, gente? Não erra não. 1, 2, 3. 3 homens conhecidos como os patriarcas na Bíblia. Existem alguns historiadores, talvez alguns deles possam estar aqui na igreja, que acreditam que José também foi um. Outros dizem que Moisés também foi um. Mas o mais destacado, que a gente mais confirma, é Abraão, Isaac e Jacó. E nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Ele está aqui nessa noite. Amém ou não amém? Então pronto, queridos. Inicia-se então a era dos patriarcas. Essa situação, ela funciona até determinado momento. Quando Jacó chega em Jacó, ele na altura não tinha televisão, como vocês sabem, ele teve 12 filhos homens e uma menina. Mas naquele momento ali, acaba ali a era patriarcal e começam a era das tribos, que são nomeadas pelos 12 filhos de Jacó. Fala assim comigo: Rúben, Judá, Isacar e outros. Se eu falar todos aqui, a gente não acaba a mensagem hoje, são muitos. Só que no meio desses filhos de Jacó, nasceu um camarada bacana, que é um bom nome para você colocar no seu filho, que é José. José cresceu no meio daquela família, e ali todo mundo, entre aspas, muita gente conhece a história. José cresceu, Jacó amava José, gostava demais de José, porque José era filho da sua amada, né? E ele começou a desenvolver uma amizade, um carinho muito grande por José, e enfim, colocou José no pedestal muito alto. Os irmãos ficaram injuriados com aquilo. Muitos de vocês conhecem essa história. José foi vendido como escravo para o Egito. Quem conhece isso, querido? Você sabe que eu estou resumindo, né? Se você quiser saber mais sobre essa história, tem uma novela na Record. Estou brincando, viu, pessoal? Está na Bíblia, né? Em Gênesis. Começa lá no 12 que vai ficar bacana. Aí o que acontece, querido? José vira governador no Egito, traz o povo de Israel para o Egito. Ali há um tempo de paz, um tempo de prosperidade, o povo cresce. E acontece uma cena que o faraó, que gostava muito de José, ele morreu. E quando ele era vivo, ele ainda mantinha assim, um bom relacionamento com os hebreus. Ele mantinha uma boa, era tranquilo a vida deles ali. Só que José morreu, depois o faraó que conhecia José morreu, o tempo foi se passando, surgiu um faraó e começou a colocar uma ideia. Olha, gente, o povo de Israel cresceu porque eles, gente, pensa no povo que multiplicava, é o povo de Israel. Eles cresceram muito, filho. Aí o que acontece? Eles começaram a dar serviço para o povo de Israel. Olha, vamos fazer o seguinte: esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles ficam poderosos, vão se virar contra nós e vai tomar o Egito. Então vamos massacrá-los agora. E começou a colocar feitores para castigá-los. Eles tinham que construir as pirâmides, sei lá, se eles construíram, enfim, eles deram muito trabalho para eles. E o que acontece? Eles começaram, os homens iam para as obras,
talvez isso identifica com alguém aqui. Os homens iam para as obras, trabalhavam muito, muito castigados, se não trabalhasse, tomava chicotada no lombo, e eles voltavam para casa injuriados. E o que acontecia? Para ele ter um momento de paz e sossego, mulher, vamos namorar. E ali começava a nascer filho, aquele monte de filho começava a nascer. O que acontece? O faraó falou assim, gente, esse povo não vai parar de crescer. Não adianta a gente dar serviço para eles, porque chega em casa e o povo ainda cresce. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar só as filhas mulheres sobreviver. Queria que você guardasse essa parte dessa história aqui. E eles falaram assim, olha, todo filho homem que nascer, as parteiras, vem cá atrás, as parteiras trouxeram as parteiras, o negócio é o seguinte, a partir de agora, todo filho homem do povo hebreu que nascer, nós vamos matar, jogar no rio. Vamos matar. Jogar no rio é outra história. Vamos matar isso tudo. Mulher, deixa viver. Deixa as mulheres viver. Eu não sei porquê, né? Enfim, deixa para lá, né? Deixa as mulheres viver. E os homens morrem. Nessa história, essa história terrível, imagina, queridos, você que é mãe, imagina você vivendo naquela época, você grávida, toda feliz, sabe, namorando o bebezinho na barriga, né? Ai, que coisa linda, ai, como que vai ser, será que vai ser bonito como a mãe ou feio como o pai, né? Não sei, aquele momento assim de você ficar namorando aquela criança, cantando para ela, e chega no dia do nascimento, a parteira vem cá, meu filho, é homem? Me dá aqui. E vai lá e mata a criança, né? E resolve o problema. Então, imagina a dor, imagina o sofrimento. Você que é mãe sabe muito bem o que é isso. Talvez você que é mãe, que está aqui nessa noite e já perdeu um filho, sabe o que é sofrimento. Uma mãe perdeu o filho, ou um pai perdeu o filho, enfim. O filho ainda criança. E o que acontece? Naquele momento ali, Deus levanta, permite acontecer uma cena. Nasce uma criança naquela época no Egito, que o seu nome é Moisés, também é um bom nome para você colocar no seu filho. Tem algum Moisés aqui nessa noite? Graças a Deus. Mas se tivesse, não tinha problema nenhum também, viu? Olha, fala assim com a pessoa do seu lado, nasceu Moisés, menino, macho, bonito. Havia algo diferente, queridos, em Moisés. A mãe bateu o olho, o pai bateu o olho, todo mundo bateu o olho e falou assim, opa, esse menino aqui nós vamos ter que esconder. E esse aqui é especial. Queridos, sabe qual dia especial na sua vida foi o dia do seu nascimento? Eu quero liberar essa palavra sobre você aqui nessa noite. O dia que você nasceu, meu irmão, eu penso assim, eu acredito nisso, que Deus olhou para baixo e falou assim, ali nasceu meu escolhido, a minha escolhida, é esse dia. Qual que é o dia do seu aniversário? Esse dia nasceu um homem ou uma mulher que pode fazer história nessa terra. Enquanto você é vivo, meu irmão, Deus pode te usar em qualquer momento da sua vida. Se já não usou, se não usou, vai usar em nome de Jesus a partir de hoje. Então, queridos, Deus chama Moisés, a história é muito longa, eu vou resumir aqui para vocês. Moisés é colocado no rio, a filha de Faraó encontra Moisés, a irmã de Moisés chega lá para ela e fala assim, olha, se a senhora não tiver com quem cuidar, eu tenho uma mulher, uma ama, que vai cuidar dele. Moisés é devolvido para a própria mãe amamenta Moisés, a própria mãe educa Moisés, mas só que quando Moisés é desmamado, ele vai morar, né, lá no palácio com a filha de Faraó. Naquele momento, Moisés ele vai aprender a cultura de Faraó, a cultura do Egito, né, aquela cultura toda, e Moisés fica diferente, aquela coisa toda, cresce, e a vida de Moisés, queridos, ela se resume em 3 fases, fala assim comigo, 3 fases, 40, 80 e 120. 40 anos, queridos, Moisés ali no Egito, né, cresceu, conviveu com todos aqueles, conviveu com o povo hebreu, conviveu com o povo egípcio, mas ele fazia ali um intercâmbio entre eles, sabe, aquela política. Ou seja, ele sabia que ele era filho de Hebreia, ele sabia que ele era do povo hebreu, e ele viu o sofrimento do povo hebreu, mas até então ele não podia fazer muita coisa. Mas Deus chama Moisés, queridos, e acontece um episódio ali, ele é julgado como assassino, ele tem que fugir, ele foge para o deserto, acredito que muitos de vocês conhecem a história, lá no deserto ele vai cuidar, vai apacentar ovelhas do seu sogro, enfim, resumindo, Deus chama Moisés para uma grande obra, e aí nós vamos começar agora a pregar, amém, queridos? Glória a Deus. Olha, Moisés é chamado por Deus, e naquele momento que ele é chamado por Deus, ele fala para o Senhor, Senhor, não pode enviar outro, não pode chamar outro, porque eu não sou assim, preparado para essa missão.
Moisés é chamado, queridos, como o libertador do Egito, como o libertador do povo de Israel. Era uma missão, querido, muito grande. Mas por que Deus chamou Moisés para libertar? Porque o povo estava escravo. Havia uma escravidão, o povo estava preso, o povo estava sendo massacrado no Egito. E Deus precisava levantar alguém e escolheu Moisés para essa missão. Para resumir, queridos, Moisés aceitou. E Moisés foi para Faraó. E foi falar com o Faraó: olha, o Deus quer que o povo vá para o deserto adorá-lo. Faraó, muitos de vocês já conhecem a história, sabe que Faraó não aceitou. Faraó não permitiu que o povo fosse para o deserto adorar. Ele teria que adorar os deuses lá do Egito. Mas não, eles têm que ir para o deserto para adorar, têm que ir adorar o Senhor. E aí que aconteceu 10 episódios, 10 sinais. Fala assim comigo, 10 sinais. Esses sinais, alguns chamam de 10 pragas. Mas, para o povo de Israel, foram 10 milagres. Fala assim comigo, depende do lado que eu estou. O povo de Israel eram 10 milagres. E o povo do Egito eram 10 pragas. Vira para a pessoa do teu lado assim, depende do lado que você está. Queridos, eu anotei aqui as 10 pragas, porque eu não ia lembrar de cabeça, eu não lembro nem o que eu comi ontem no almoço, mas vamos lá. As 10 pragas foram assim. Primeira, fala assim comigo, as águas do Nilo se tornarem sangue. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim. Segundo, rã. Alguém aqui já comeu rã? Não levanta a mão. O rapaz é rápido, né? Terceira praga, piolho. Alguém aqui como eu já teve piolho? Não é pouco não, né, gente? Parece que o sangue da gente é doce, né? Foi uma luta para acabar com essas pragas, né? Quarta praga, as moscas. Quinta, a morte dos rebanhos. Sextas, foram as feridas, os tumores. E olha, detalhe, vou falar no finalzinho um detalhe importante. A sétima, saraiva, caiu fogo do céu. A oitava, gafanhoto. Aí, ó, olha os gafanhotos aí. A nona praga foram trevas por 3 dias, ficou escuro por 3 dias. E a 10ª e a última foram a morte dos primogênitos. Detalhe importante que eu queria deixar para o final é que todas essas pragas que aconteceram não tocou, não encostou no povo de Israel. Só tocou nos egípcios. Os piolhos, os filhos dos egípcios, tudo piolento. E os filhos de Hebreu de boa, sossegado, tranquilo. O que você está coçando na cabeça? Piolho. Tinha piolho, não vou nem falar essa história, na misericórdia. Queridos, a morte dos rebanhos só morreu dos egípcios. O do povo de Israel estava tudo vivinho. Imagina os egípcios ir lá no pasto para buscar o gado, para tirar o leite, né, para fazer aquele queijinho, né, queijinho gostoso da Serra da Estrela, né, da Serra da Estrela do Egito. Mas enfim, ele chegou lá para buscar o bezerro, a vaca, para tirar o leite, ela estava morta. Mas o povo de Israel estava comendo queijinho, requeijão, né, de boa, tranquilo. Porque o gado do povo de Israel estava tudo lá tranquilo, tudo vivo. Então fala assim comigo, a praga aconteceu só de um lado. Queridos, mas foram 10 pragas, foram 10 sinais, foram 10 milagres. Foram muita coisa, não é verdade? Mas quando foi a morte dos primogênitos, aí Faraó não aguentou. Opa, tem que liberar esse povo, senão vai acabar com a minha vida aqui. E um filho dele, o primogênito, que era o sucessor do trono, morreu. E aí foi aquele chororô, e falou assim, olha, Faraó não permitiu que eles fossem. Pelo contrário, Faraó os enviou do Egito. Expulsou eles do Egito. E eles foram embora, todo mundo contente, aquela alegria. Imagina, queridos, imagina aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas, aquela coisa, a multidão. Vamos lá, vamos para a terra prometida agora, aquela felicidade, Moisés e Arão ali na frente. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e o povo todo feliz. Olha, você lembra aquela situação da saraiva, fogo caiu do céu, nosso Deus é poderoso, sabe, só contando vitória, contando bênção. Só, queridos, que Deus tinha uma estratégia militar. Fala assim comigo, Deus é estrategista. Deus tinha uma estratégia militar para fazer ali, queridos. O que era? Olha, o caminho, o trajeto deles do Egito para Canaã
Era uma linha reta, e Deus fez uma curva, porque Deus levou eles diante do Mar Vermelho. É uma estratégia militar o que Deus fez. Deus é... Nosso Deus não tem palavras, né, para elogiar. Deus é tremendo. Então que Deus levou aquele povo para diante do Mar Vermelho. E quando chegou diante do Mar Vermelho, aconteceu uma cena desagradável. Porque o exército de Faraó veio atrás. Ou seja, ele deixou o povo ir, mandou o povo ir, mas na hora que ele olhou para o lado, não viu ninguém para ser escravo. Opa, peraí. Não, eu vou pegar aquele povo de novo. E juntou cavalos e cavaleiros, carroças, aquela coisa toda. E veio aquela multidão, aquele exército para cima do povo de Israel. E eles, diante do Mar Vermelho, e aí o povo que estava contando bênção começou a olhar para trás. Fala assim comigo, não olhe para trás. Cuidado com olhar para trás. Eles olharam para trás, queridos, e começaram a ver nuvens, aquela poeira subindo, aquela coisa toda, aquele exército. Falou assim, nós vamos morrer. Quase que eu imitei o Tiririca, eu falei, não, morrer. Faltou isso aqui. Mas quase, não, faltou isso aqui. Mas pronto. Eles, queridos, saíram daquela prisão, estavam livres. Vocês gostam de ter errado, eu tento ser sério, vocês estão vendo? Eu tento ser sério. Eu prometi para mim mesmo, não, vou ser mais sério dessa vez, em nome de Jesus, para parar de tomar, enfim. E eles chegaram diante do Mar Vermelho. Aí que vem uma questão. Diante do Mar Vermelho, aquela alegria toda, sabe, aquela festa toda dos milagres acabou. Porque eles se viram diante de um impedimento, de uma barreira. E essa barreira, queridos, era monstruosa. Mar Vermelho, do lado o mar, na frente o mar e atrás o exército de Faraó. Eu e você ficaríamos também desesperados, não é verdade? Imagina a mulher grávida, ai, meu Deus do céu, não aguento mais andar, o marido carregando, o marido já não está aguentando. Imagina os velhinhos, sabe, aquela coisa toda. Imagina, querido, um monte de gente, era mais de 3 milhões de pessoas. E o mar na frente, o impedimento, a barreira. Mas eles esqueceram, queridos, que eles serviam a um Deus todo-poderoso. O Deus que fez os 10 sinais lá atrás, ou quem sabe talvez até mais. Fez muitas coisas maravilhosas lá atrás. Eles esqueceram diante do primeiro obstáculo que apareceram para eles no deserto. E aí, queridos, a Bíblia fala que Moisés fala que ele, calma gente, tenha paciência. E o povo desesperado, Moisés, do que vai ser de nós? Tenha paciência. Paciência o quê, seu velho? Não podia ter ficado no Egito, mas não, você trouxe a gente para morrer no deserto, você é maluco, você é louco. Claro que eles não falaram, você é louco, porque eles não falavam português. Mas eu pesquisei e eles falaram Atam Xengam, que é em hebraico. Você é louco. E eles ficavam desesperados. É a cerejinha, né? Eles ficavam desesperados. Eu pesquisei ali agora, você acredita? Veio na cabeça, Deus tem uns negócios comigo que é um mistério. Mas olha, eles ficaram desesperados, aí Moisés falou assim, gente, não, e interessante que Deus fala com Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Gente, imagina essa cena. A única pessoa, o único ser que Moisés poderia clamar naquele momento era Deus. E Deus virou para Moisés, Moisés, por que você clama a mim? O próprio Deus corrigiu Moisés. Falei, peraí Moisés, você está ficando maluco, rapaz? Você esqueceu o Deus que você serve? Olha o tanto de coisa que eu fiz lá atrás, você acha que isso aí é um marzinho, rapaz? Isso é uma marolinha, um ventinho, desse aí o abster no meio. Mas nunca tinha acontecido. Era algo inédito. Era um milagre inédito. Já viu aquela canção do milagre inédito? Deus tem um milagre inédito para você. Só quem recebeu, recebe, meu irmão. Quem não recebeu, já era. Já passou. Tinha que ser na hora. Depois não adianta nada, né? Depois que o mar já abriu, né? Mas vamos lá, tem que ficar ligado. Olha, queridos, e o que acontece? O desespero, o povo de Israel vindo, e o mar na frente, o pessoal gritando, até as ovelhas, assim, Moisés, até as ovelhas ficaram malucas, que tem todo, aquela confusão, é pedra para tudo quanto é lado. Eu lembro que Moisés falou assim, gente, marche para entrar dentro do mar. Aí, menino, na hora que ele falou marche, eu imagino, claro, coisa da minha cabeça fértil, né? Eu imagino aquela pedra vindo, seu maluco! Não, parece. Até me chegando! Aquela pedra. E Moisés, evidentemente, como conhecedor da Matrix, desviando as pedras. Mas, enfim, gente, é muita gracinha, é muita coisa engraçada, mas o ponto principal
não há limites para o Deus que você serve. Não há. Mas por que você está falando isso, pastor? O que isso tem a ver com o tema? Tem a ver, queridos, que o medo tomou conta daquele povo. A fé que eles tinham agora, quem sabe 10 minutos atrás, acabou. Quantas vezes, queridos, você levanta de manhã como um guerreiro, uma guerreira, sabe? Hoje ninguém me barra, hoje é eu e Deus. Sabe, se levanta de manhã, se ajoelha na cama, assim, meu Deus, hoje eu estou com tanta fé. Hoje eu estou com tanta fé, mas tanta fé que eu não vou nem tomar café, eu vou jejuar hoje. O negócio hoje vai ferver. Chega no serviço, primeiro prego que você pisa lá na obra, lá, você já começa a pensar nas coisas erradas. Você já perde tudo. Sabe, vai no trânsito, alguém te fecha, você abençoa ele, Jesus. É assim que você faz. Meu irmão, as coisas do passado, é bom lembrar quando os milagres aconteceram, mas o que aconteceu com esse povo aqui, que eles esqueceram, mas foi rápido. Você esquece muito rápido o que Deus fez na sua vida, meu irmão. Pastor, isso tem a ver com o tema? Não sei, meu irmão, Deus mandou falar, eu estou falando. Eu ouvi uma história de que um pastor, ele estava pregando na África, e ele contou essa história do Mar Vermelho, e o povo, muita fé, e uma senhora falou assim: glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, abriu o mar, e o povo passou em terra seca, e o pastor muito liberal, aqueles pastores liberais, não, meu irmão, peraí, eles não passaram em terra seca, foi assim, 15 centímetros de água, e eles passaram, não foi terra seca. Aí a irmã, glória a Deus, Faraó e seus cavaleiros morreram em 15 centímetros de água. Arrebentou com ele, né? Enfim, o exército, terminando essa história, para entrar na palavra, o exército veio atrás, o povo passou, né? O Mar Vermelho abriu, o povo passou em terra seca, chegou do outro lado, adoraram o Senhor, e o povo do Faraó veio atrás, o exército veio atrás, e nós conhecemos a história. O Senhor deixou que o mar, né, fechasse e matou os cavalos e cavaleiros e o exército de Faraó. Vitória, fala assim comigo: Deus é um Deus de vitória. Eu queria que você abrisse em Isaías 63, só para eu descobri um negócio interessante aqui. Isaías 63, tem um mistério aqui, querido. Tem um mistério aqui, olha, 63, versículo 12. Na verdade, 63 fala muita coisa sobre esse episódio do Mar Vermelho. Versículo 11 fala assim, vamos no 11. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno? Fala assim comigo: renome eterno. Vamos continuar. E os conduziu através das profundezas, como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso, pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo, para fazer para ti um nome glorioso. Fala assim: nome glorioso. Cara, eu descobri um negócio interessante aqui. Esse milagre do Mar Vermelho, por que eu falei que foi uma estratégia militar? Porque Deus, ele já tinha, ele termina para depois começar a fazer, né? Ele termina tudo, é aquele negócio. Eu acho que você entendeu, eu não sei o que eu queria falar, mas já falei. Deus, ele preparou aquele momento para acabar com a raça do povo do Egito. Por quê? Se o povo fosse direto para Canaã, glória a Deus, aconteceria, o povo ia lá, ia chegar, enfim, ia adorar, ia conquistar a terra. Mas o fato de o povo ir em direção ao Mar Vermelho é porque Deus tinha uma carta na manga, ele tinha algo para fazer. Ele tinha uma surpresa maravilhosa para fazer. Eu não sei quais foram os milagres que Deus já fez na sua vida, e talvez se você fosse contar, eu como homem, como sujeito homem, falho, eu poderia falar assim: não, foi só milagrinho pequenininho, não foi nada demais. Porque às vezes nós queremos contar milagres grandiosos, mas para contar milagres grandiosos, nós temos um preço muito grande também para pagar. Então, o que acontece?
Deus preparou esse episódio, não foi para favorecer o povo de Israel, não foi só para destruir o povo egípcio. Deus preparou esse momento para que o nome dele fosse engrandecido nessa terra. Olha quando diz aqui, para renome, para alcançar renome eterno. Essa história, eu estava a pesquisar, que essa história, ela está desenhada em quadros, sabe, tem o desenho na Capela Sistina. Eu não fui lá, eu vi pela internet, eu vou lá em nome de Jesus um dia, se o pastor Mateus puder me levar lá também, eu agradeço, ali depois de Israel, evidentemente. Quadros foram desenhados, histórias foram contadas. Essa história é conhecida mundialmente em todas as religiões. E quando é contada essa história, eles nem lembram muito do povo de Israel, queridos, eles lembram do Deus de Israel. O nome do Senhor foi glorificado. Meu irmão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus vai realizar milagre na sua vida, não é por causa que você merece não, meu irmão, é para glorificar o nome dEle. É o nome dEle que tem que ser glorificado, meu irmão. Mas pastor, para que Deus realize um milagre grande na minha vida, então eu tenho que passar por provas e outras coisas mais, meu irmão, se for necessário sim, mas Deus pode realizar milagre na sua vida quando você também está no bem bom, quando você não tem necessidade de nada, porque o Deus que você serve é um Deus, meu irmão, que não há limites, não há limites para esse Deus. E uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite, eu vou começar a pregar agora em nome de Jesus, é que vocês precisam abandonar o medo. Fala assim comigo, o medo. Quer cantar comigo? Então vamos embora. E tira o medo. Você tá doido. Queridos, bom, né? Foi lá na nota máxima. Enfim, volta aqui. Tem que tirar o medo. Tem que perder esse medo, medo de alcançar o novo. E claro, evidentemente que todos nós temos medo do novo, todos nós temos alguma situação que podemos... Eu vou dar um exemplo para você, não é novidade para muitos, mas hoje eu sou motorista de caminhão. Queridos, eu era ruim até com bicicleta, imagina caminhão. Eu cheguei para trabalhar na empresa e eu fui trabalhar, eu imaginei que seria aquela Cangu, aquela carrinha menorzinha, era uma Iveco maior. E eu vi o motorista, estava me dando formação, passando um rio em ruas estreitinhas. Com a carrinha daquela, eu falei assim, misericórdia, gente, eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Eu olhava aquilo, eu virava para ele, ele português, gente boa demais, como que eu gosto daquele cara. Tenho orado pela vida dele, em nome de Jesus, o Senhor vai alcançá-lo. Ele, que isso, rapaz, isso aqui é moleza, marcha atrás, de frente, um homem de lado, qualquer jeito o homem entrava nas ruas estreitas. Eu falei assim, gente, será que eu vou chegar nesse ponto? E aí foi minha vez. Primeiro dia, ele só falou assim, ó, quando você for sair do cais, sai reto. Só falou, sai reto. Eu falei, por que sai reto? Por que eu já não posso virar? Porque o carro é maior. Sabe, eu comecei a pegar essas coisas. E, queridos, aquilo eu fiquei, sabe, eu fiquei ousado, eu fiquei experiente. E aquilo não havia limite de velocidade para mim. Até o dia que eu achei a traseira de um Tesla. Primeira coisa que eu pensei, cada um paga o seu, hein? Graças a Deus aqui tem seguro, né? Fosse no Brasil, acho que eu tinha vendido a minha casa. As meninas não, né? Até o dia que eu encontrei a traseira de um Tesla. Enfim, aconteceu um acidente, isso aí, queridos, quem está na rua é sujeito a isso. Outro dia um cara encontrou a traseira do meu Fiestinha, eu acho que ele achou o carro muito grande, falou, não, vou diminuir o tamanho desse carro, bim! E aí, enfim, deu PT no meu carro, abençoado, mas Deus, em nome de Jesus, vai prosperar a vida dele. Diz ele que tinha 3 carros. Eu tenho 3 carros, irmão. Meu Deus, dá 6 para ele, mas me dá 1 também, né? Enfim, queridos, e aquele medo, sabe, aquele medo do novo, de pegar, aí eu fui para os caminhões, essa carrinha aqui está pequena para mim, vou para os caminhões. E o dia que eu estava em formação, o Viorel, eu não sei se o Ayrton chegou a conhecer, é um ucraniano, o cara pilota, parece que ele está num carro de Fórmula 1 dirigindo caminhão, o homem é um veneno, e ele estava lá, e ele nem cinta colocava, ele passava marcha manual, não era nem no automático, caminhão, gente, não passa de 90, parece que o homem estava 190, 200, entrava na rotunda e não olhava se vinha gente, eu falei assim, esse homem é maluco, eu não vou ser assim nunca na minha vida. Hoje, só com uma mãozinha, só com uma mãozinha, meu irmão, não estou recomendando que você faça isso, tem que ser correto, viu, meu irmão?
Em nome de Jesus. Tem que ser correto. Mas a gente pega uma determinada confiança, porque eu tinha medo do desconhecido. Hoje não, eu estou dominando aquele negócio. Acontece uns toquezinhos, às vezes, falta de atenção. Mas agora eu estou visando o quê? Estou visando o semi-reboque, aquela carreta. Agora eu quero a carreta. E hoje os caras falando assim, você tem que ver, conversando na hora do almoço, e eu de costas, os dois conversando atrás. Você tem que ver as estradas que eu passo, cada coisa, e o carro parece que não vai passar. Eu pergunto, gente, passa semi-reboque aqui, porque não tem placa, não tem nada, não tem carro. E eles vão e falam assim, não, nunca passou, você é o primeiro. Eu falei assim, agora para me sair daqui? E eu querendo ouvir o resto da história. Eu falei, peraí, gente. Aí eu cheguei para Deus, rapaz, eu com aquele caminhãozinho, eu passo aperto, imagina você esquecer mesmo. Rapaz, se preocupa não, você vai suar até, né? Até tudo, enfim. Mas eu vou encarar o novo, eu vou encarar esse negócio. Fala assim com a pessoa do teu lado, você precisa encarar o novo. Fala assim com ele, o novo assusta, mas é lá que Deus quer te colocar. E se Deus quer te colocar, é porque Ele já te capacitou para chegar lá. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Glória a Deus. Eu não sei se vocês lembram a última vez que eu preguei aqui no Legas e o meu telemóvel não queria abrir a mensagem, eu passei um aperto. Pode acabar a bateria, agora já foi, igual o pastor aí, né? Tamo junto. Queridos, eu estava esperando esse pessoal chegar aqui para eu encerrar a mensagem. Na verdade não, é só para finalizar. Eu quero dar 5, o pastor fala 5 pérolas, né, pastor João? 25 pérolas. Estou brincando, é só 5. 25, já estou com 25. 5 palavras na Bíblia que tenha relacionado com medo, e eu creio que você vai ouvir essa palavra e Deus vai tocar você, e você vai ser curado hoje, liberto em nome de Jesus. Eu queria que você fosse comigo bem rápido, mas tem que ser rápido, queridos. Salmo 56. Eu acho que eu tenho que ser mais rápido, porque eu estou no papel e vocês estão no telemóvel. Salmo 56, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Fala assim comigo, Deus é maior do que qualquer situação. Deus é maior do que os seus problemas. Tem aquela frase, né? Não falem para o seu problema. Não, meu irmão. Deus é maior. Quer uma prova, quer uma dica bacana para você, que você vai vencer esse medo em nome de Jesus? Deus é maior do que esse medo. Isso que te atormenta, isso que te incomoda, Deus, fala assim comigo, Deus é maior. Eu confio em Deus. Esse texto, queridos, é um salmo de Davi. Davi estava preso lá pelos filisteus, ele estava falando assim, eu confio em Deus. O que pode me fazer o homem? O que pode, meu irmão, te fazer o homem? Deus é maior. Vamos comigo. Salmo 23, conhecidíssimo entre todos nós. Não precisava nem abrir, mas eu não vou dar essa bobagem, né? De tentar falar de cor e eu estou nervoso. 23, versículo 4 diz assim, olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Fala assim comigo, Deus protege. Fala assim, o meu Deus não é qualquer Deus. Meu Deus me protege. Deus é maior, Deus protege. Posso melhorar? Amém ou não amém? Vamos lá então. Deuteronômio 31, 8, bem rapidex, correndo. 31, 8 diz assim, misericórdia, cadê? Está aqui. 31, 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Gente, fala assim comigo, Deus é maior, Deus protege, e Deus nunca abandona. Eu podia parar aqui, mas posso melhorar? Vamos lá, João 14, bora, Evangelho de João, misericórdia, cadê ele? Evangelho de João 14, fala assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou,
não há dor como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Deus te dá paz. Fala assim comigo: Deus é maior. Meu Deus me protege. Meu Deus nunca me abandona. E meu Deus me dá paz. Mais um para encerrar. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala assim comigo: Deus me dá coragem. Ah, meu irmão, se você não foi abençoado nessa noite, você está no lugar errado. Eu fui abençoado nessa noite. Fala assim comigo: meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Meu Deus me protege. Para que medo? Fala, para que medo? Meu Deus me protege. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Vamos orar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Adore ao Senhor. Faz entender que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Põe a mão na altura do seu coração. Queridos, é muito fácil para eu chegar aqui na frente e falar para você não ter medo. Porque, evidentemente, que você deve estar pensando assim: pastor, pode falar, não adianta nada, ele não está vivendo a minha vida. Ele não vive a minha vida. Ele não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a verdade. Mas eu sirvo um Deus que esquadrinha o teu coração. Ele sabe todos os detalhes da tua vida. Ele sabe todos os teus temores. Ele sabe de todas as tuas dúvidas. E Ele te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não é simplesmente para você acompanhar mais um culto, não. Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele te ama com amor eterno, que Ele te protege, que Ele está com você, independente da situação. Pastor, mas eu sou muito pecador, sou uma pecadora. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. O perdão dEle é por amor eterno à tua vida. Pastor, mas eu estou com medo de dar o próximo passo, eu tenho medo do novo. O Deus que você serve, o Deus que você está aqui nessa noite ouvindo Ele falar com você, está repetindo as mesmas palavras: eu te protejo, eu te dou coragem, eu te dou paz, eu nunca vou te abandonar. Você vai vencer esse medo em nome de Jesus nessa noite, meu irmão. Minha irmã, esse medo não pode te paralisar. Lembrar dos milagres, ok, mas lembrar das prisões, não. O povo de Israel chegou a um determinado ponto no deserto que eles começaram a ter saudade da cebola do Egito. Eles preferiram estar servindo aos egípcios do que ficar ali no povo junto com Deus, ouvindo os judeus, ouvindo os milagres, vendo os milagres do Senhor naquele momento. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Não permita que o passado venha te sufocar. Você está aqui no presente hoje. Você fica assim: ah, o dia que eu voltar para minha terra, o dia que eu voltar para minha nação. Não, meu irmão, o Senhor quer te usar aqui. O Senhor quer te levantar onde você está. Esse negócio de voltar lá, eu tenho que consertar, pastor. Eu tenho que voltar lá para consertar os erros do passado. Que mané consertar erro do passado, meu irmão? Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma nova vida para você. Isso me atormentava. Eu queria voltar atrás para corrigir coisas que eu fiz lá atrás. Não, meu irmão, Deus me falou claramente: meu filho, eu tenho coisas novas para você, e só vou fazer na tua vida se você abandonar o passado. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja neste momento. Pai, libera sobre eles, ó Pai, uma unção, ó Pai, fortalecedora nessa hora.
Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, surpreenda teus filhos, ó Pai, com milagres, meu Deus, milagres inéditos. Surpreenda teus filhos, Senhor. Arranca todo medo, ó Pai, dissipa todas as trevas do coração, da mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de aprendizado, um tempo, meu irmão, um tempo de vida nova. O novo chegou na sua vida, o novo chegou na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, com teus olhos fechados, eu quero fazer um convite. Eu preciso fazer isso porque é necessário dar um passo de fé nessa noite. Oh Deus, eu sinto Deus aqui, meu irmão. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meio meu irmão, Ele vai estar no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele vai estar no meio. Mas eu não falo isso, eu não creio que Deus está aqui por causa do que a palavra diz. Eu creio que Deus está aqui porque eu sinto a presença dEle nesse lugar. E eu creio que você também está a sentir. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que nunca em toda a sua vida decidiu aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Decidiu reconhecer o Senhor como seu libertador, aquele que vai, sabe, arrancar você das amarras do passado, do pecado. Para você que nunca aceitou Jesus, você nunca reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você está aqui nessa noite, essa palavra te incomodou, o Espírito Santo te convenceu, e você está aqui nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de reconhecer ao Senhor? Dá um sinal com a sua mão. Essa decisão, queridos, ela não muda nada para mim, ela muda para você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Dá um sinal com a sua mão direita, eu quero orar por você. Você que quer reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. O segundo convite é para você que um dia, assim como aconteceu comigo, já andou nos caminhos, mas em situações que você se frustrou, alguns motivos que aconteceu, você desviou, você abandonou o caminho do Senhor, você saiu da presença de Deus, mas o Senhor te encontrou aqui nessa noite, não é mesmo? Então o segundo convite é para você que quer renovar sua aliança com o Senhor nessa noite. Você que quer reconciliar com o Senhor. Tem alguém que quer fazer isso? Reconciliar com o Senhor. Dá um sinal com a sua mão, eu só quero orar por você. Há alguém? Se não há, eu vou orar, eu vou encerrar, não faz mal. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos. Aleluia. Feche teus olhos. Hoje é tempo de você receber essa oração. Aleluias. Me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Aleluias. Aleluias. Eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, se por acaso existe algum medo muito grande na sua vida, algo assim que isso te incomoda, você percebe que isso te atrapalha a crescer, te atrapalha a dar o próximo passo, eu queria que você não fosse embora. Os pastores estarão aqui na frente, como o pastor Fernando disse. Nos procura para a gente orar por você, uma oração específica para você.
Porque talvez você ouviu a palavra e o Espírito Santo ele faz através da palavra. Deus habita nos louvores. Eu acredito que pessoas foram libertas através das canções que aqui foram liberadas. Eu acredito que pessoas foram libertas através da mensagem, através das orações. Mas existe algo que ainda te incomoda. E hoje é culto fé. É dia de exercer a fé. É dia de colocar a fé em prática. Então nós vamos orar profundamente sobre a tua vida. Mas para isso você precisa dar o próximo passo. Essa oração aqui geral, ela abençoa, ela cura, ela liberta. Isso quem faz é Deus, é o Espírito Santo. Mas existem situações na sua vida que é só você e Deus. Amém? Então vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus nós oramos por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, eu creio, ó Pai, que foram abençoados assim como eu fui. Meu Deus, que essa semana, o restante dessa semana seja uma semana de milagre na vida dos teus filhos, milagres inéditos, milagres surpreendentes. Meu Deus, cura, libertação, salvação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro liberando teu povo para voltar para os seus lares, devidamente abençoados e protegidos pelo Senhor. Que nenhum mal, ó Pai, venha chegar à tenda dos teus filhos. Meu Deus, dê ordem aos teus anjos guerreiros para protegê-los, ó Pai, de volta às suas casas. Dê ordem aos teus anjos guerreiros para proteger a casa dos teus filhos, ó Pai, o trabalho dos teus filhos, Senhor, os bens dos teus filhos, Senhor, as finanças dos teus filhos, ó Pai, as emoções dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. E que haja paz na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de ir embora, eu queria que você desse um abraço para menos 3 pessoas e fala assim: não tenha medo, porque o teu Deus é maior. Deus abençoe. Para você que está em casa, eu creio que você foi abençoado. Quero agradecer você por estar conosco aqui. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor também venha sobre a tua casa. Nós profetizamos que todo medo seja destronado da tua vida e da tua casa, em nome de Jesus. Recebe essa bênção aí e venha cá cultuar conosco presencialmente, em nome de Jesus. Deus abençoe.